Bom dia, pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu expliquei para vocês a minha filosofia de como investir em ações. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre setores, que é um assunto muito importante na hora de escolher uma ação. Para quem não me conhece, eu estou acho que há mais de 10 anos no mercado financeiro, já trabalhei em empresa listada na bolsa, então assim, eu conheço os dois lados da moeda. Então se você gosta desse tipo de assunto e quer saber de uma pessoa que é investidora e já trabalhou dentro de empresas listadas, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então, para facilitar quem está começando, existe um acrônimo que é BEST. Então, o que é um acrônimo? É uma palavra formada por iniciais de outras palavras. Esse acrônimo que eu quero falar é o BEST. E o que significa BEST? Banco, energia, saneamento, seguradora e telecomunicações. Então, para muitos investidores, esses são os setores mais seguros de se investir. E eu vou explicar para você o porquê. Bancos. Se você investe no banco certo, você vai ter estabilidade, previsibilidade nos dividendos e lucros constantes. E por que isso? O sistema foi feito para dar lucro para o banco. Eu já tenho dois vídeos aqui, um explicando sobre os bancões e um explicando sobre o sistema. Se você quiser dar uma olhada, vai ajudar muito você a entender por que banco é um dos melhores setores, se não o melhor para investir. Energia. Energia é muito previsível e ele é considerado um setor defensivo, ou seja, ele vai trazer estabilidade para sua carteira. É lógico, a gente está falando aqui de renda variável, então você vai ter uma estabilidade dentro de uma variação. No decorrer do vídeo eu vou explicar aqui sobre alguns outros setores, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Mas só um exemplo prático, imagine que você sai da sua casa e fique um mês fora sem usar energia. O que vai acontecer? Sua conta vai vir zerada? Não. Você vai ter que pagar um pouco. Então é um setor muito lucrativo. Tem os seus desafios, que são os leilões, que eu posso explicar no próximo vídeo mais detalhado, se vocês quiserem. Mas assim, ele é um setor muito lucrativo. É um setor que vai entrar dinheiro todos os meses. Saneamento. Saneamento, ele geralmente tem um crescimento estável, ele também é considerado um setor defensivo e ele tem uma demanda constante. E por que o setor de saneamento é considerado tão bom? Porque depois que você colocou uma estrutura de saneamento na cidade e levou até as casas, é muito difícil, por exemplo, um concorrente ou a própria prefeitura tirar essa empresa e colocar uma outra. Então é um setor que tem uma barreira de entrada muito grande. Existem alguns investidores que não gostam do setor de saneamento, porque você tem, por exemplo, áreas que são prédios. Você cria a sua infraestrutura e de uma forma muito simples, entre aspas, você leva essa estrutura para 20, 30 famílias. Por outro lado, dependendo da área, você pode ter uma zona urbana com várias casas, todas espalhadas, ambiente de difícil acesso, às vezes você tem uma subdona, depois já vem uma descida. Então é muito complexo, ou seja, o seu custo pode ser muito alto e demorar para ter um retorno. Mas generalizando, é um setor considerado muito bom. Seguros. O setor de seguro ele é considerado previsível, ele tem um risco mais controlado e ele tem um fluxo constante de receita. O seguro é aquele tipo de serviço que você paga e torce para nunca usar. Você acaba tomando muito cuidado para não usar. E o último setor é telecomunicações. Ele tem receita recorrente, é um setor essencial, que um país como o Brasil hoje em dia, por exemplo, não vive sem telecomunicação, e ele também é considerado um setor defensivo. Eu trabalho na área de tecnologias há mais de 15 anos, então particularmente eu não gosto de telecomunicação. Porque apesar de ser um setor essencial, a gente vê alguns casos aí de empresa grande que quebrou. Eu, como gosto de uma coisa mais segura, particularmente eu não invisto em telecomunicação, mas é um setor considerado muito bom. Então, assim, é bom vocês entenderem que não precisa ficar amarrado no BEST. É só para você ter uma noção de quais são os setores que você tem uma chance maior de não perder todo o seu dinheiro. Então, o que a maioria das pessoas fazem é deixar uma porcentagem maior do patrimônio nos setores BEST, que seria ali a base da carteira. Então, eles vão deixar 80%, 90% no setor BEST e o restante nos outros setores. Agora eu quero deixar aqui alguns pontos para vocês refletirem, tá? Por exemplo, e as estatais? A gente tem muita estatal no setor BEST, por exemplo, banco, energia, saneamento. Essas empresas estão no setor bom, porém ela é controlada ou sofre influência do governo. Pontos positivos. Ela tende a ter mais estabilidade e ela costuma ter bons dividendos e frequentes. E por quê? Porque geralmente o governo vai receber a maior parte desses dividendos. Pontos negativos. Decisões políticas podem afetar os lucros. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aí de quem conhece um pouco de investimento é a Petrobras. Na Petrobras a gente teve decisão recente do Lula questionando os dividendos. A gente teve no passado também alguns investimentos que ela fez muito ruim
ruins. Isso prejudica muito o lucro. Então, se você está contando com esse dinheiro, desse dividendo, com uma empresa estatal, numa troca de governo, pode mudar completamente os planos da empresa e você ficar aí 4 anos, 8 ou até mais, sem receber o que você estava esperando. Então uma estatal, ela com certeza pode fazer parte do seu portfólio, da sua carteira, mas é muito importante, como eu sempre digo, você estar ciente, saber o que está fazendo, saber quais são os riscos. Com tudo isso aí alinhado, não tem problema nenhum você ter uma estatal na sua carteira. Mas isso na minha opinião. Um outro ponto de atenção aqui são os setores cíclicos. Por exemplo, mineração, petróleo, agricultura. Então, se você olhar um gráfico de uma empresa de um setor de commodity, você vai ver que ela oscila muito mais. O gráfico vai ficar subindo e descendo o tempo inteiro, porque ela é uma empresa cíclica. Por exemplo, se você investe numa empresa de maçã, você não vai ter o mesmo lucro os 12 meses do ano. Se você investe numa empresa de mineração, você vai ver que algumas épocas do ano, o mercado imobiliário, por exemplo, é mais aquecido, você vai ter mais construções, você vai receber mais. Depois que as construções estão prontas, tem o ciclo ali de vender os imóveis. Então você vai ter uma baixa nos lucros. Eu estou explicando aqui de uma forma bem resumida e simples, só para vocês terem uma ideia, tá? Se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais, eu posso fazer um outro vídeo mais detalhado. E quais são os pontos positivos do setor de commodity? Um grande potencial de valorização quando a economia, o preço da commodity sobe. E o ponto negativo, para quem é iniciante ou para quem comprou sem saber o que está fazendo, alta volatilidade, dependência de ciclo econômico e de preços internacionais. Então, muita atenção no setor de commodities. E aqui as pessoas costumam fazer é ir mais devagar que os outros setores. Então, investir bem pouco para ir sentindo como funcionam os valores. Então, a regra de ouro, para finalizar, é você definir porcentagens e rebalancear sua carteira. Então, por exemplo, se você quer ter 30% em banco, 30% em energia, 30% em telecomunicações e 10% em commodity. Se uma das empresas desse setor explodiu e você passou a ter 60%, 70% em bancos, você pode rebalancear. Existem duas formas de rebalancear. Você parar de investir nesse setor e começar a investir no que tem menos, até voltar a porcentagem, ou vender uma parte do que subiu muito e comprar o que está mais para trás. Eu, particularmente, não gosto de vender, eu gosto de comprar o que está para trás. Mas o mais importante é você dormir à noite. Então, por exemplo, se eu acordar amanhã e eu olhar a minha carteira e eu ver que um setor está com 99%, 98% do meu patrimônio, eu, nesse caso, venderia um pouco. Mas já tive ação que dobrou o valor e eu não vendi. Então, na minha cabeça, o que eu tenho é nunca vender. Se algum dia chegar a um extremo desses, eu vou reconsiderar e vender um pouco. Mas o que eu tenho na cabeça é nunca vender. E por quê? Porque eu penso como sócio. Eu sou sócio dessa empresa. Imagine que você abre um mercado, esse mercado começa a explodir, você começa a abrir um monte de filial, aí você está com 20 mercados. Você vai vender 19 e voltar a ficar só com um? Então tem uma análise que você precisa fazer e tomar a melhor decisão possível. E essa decisão quem tem que tomar é você. E tomar a decisão e assumir as consequências. Porque você pode vender e ele continuar subindo, ou você pode não vender e a empresa quebrar. Então assim, você toma essa decisão e assume o risco. É o que todo investidor deveria fazer. E não depender de analista. Porque se você não entende, não investe. Essa é a minha opinião. Então é isso aí. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de algum assunto que eu falei aqui, é só colocar no comentário que eu vou fazer para vocês. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha aí com seu amigo que está com alguma dúvida sobre investimentos. Um abraço e até a próxima.